Ok, então vamos começar. Bom, pessoal, nas aulas anteriores aí, a primeira aula do terceiro bimestre eu revisei com vocês um pouco sobre a associação de resistores, incluindo situações em que existem curto-circuito, né? Aí na aula seguinte, eu introduzi para vocês o conteúdo que é geradores elétricos, pilhas e baterias, e aí eu coloquei a ideia de que como essas pilhas e baterias elas funcionam baseadas em reações exotérmicas, elas dissipam calor. E aí a gente associou a essa dissipação de calor uma resistência interna. E aí eu estou mostrando para vocês como que a gente inclui essa resistência interna na análise do nosso circuito, tá? Depois disso, eu mostrei para vocês o estudo da potência fornecida pelo gerador. E aí deu aquele gráfico, né? A gente viu que a potência fornecida pelo gerador é uma função do segundo grau em relação à corrente elétrica. E aí foi a aula passada, eu fiz aquele estudo, mostrei o gráfico, tudo bonitinho. Agora, pessoal, nós vamos estudar associação de geradores. Nós já sabemos trabalhar com associação de resistores, e agora a gente vai trabalhar com associação de geradores. Pessoal, do mesmo jeito lá da associação de resistores, na associação de geradores, nós podemos associar os geradores em série e também em paralelo. Então, hoje eu vou mostrar somente a associação em série de geradores, tá bom? Então, a associação em série de geradores ocorre quando a gente liga o polo positivo de um gerador no polo negativo do outro. Eu não sei se vocês já viram aqueles controles em que você coloca uma pilha atrás da outra. Se você reparar, quando você coloca uma pilha atrás da outra ali no controle, você sempre coloca o polo positivo de uma pilha no negativo da outra. Quando você faz isso, você está associando essas duas pilhas em série. Ou seja, polo positivo de uma no negativo da outra. Quando isso acontece, os dois geradores, eles estão sendo percorridos pela mesma corrente elétrica, na verdade, eles estão produzindo a mesma corrente elétrica, e a gente desenha esquematicamente dessa forma aqui, ó. Você tem uma pilha atrás da outra, o polo positivo de uma ligado no polo negativo da outra, tudo no mesmo caminho condutor aqui, ó, no mesmo fio, né? A gente está usando o mesmo caminho. Quando isso acontece, a gente diz que as pilhas estão associadas em série. Pessoal, qual é a ideia de associar geradores em série? Quando a gente associa geradores em série, a gente faz com que a força eletromotriz de cada um dos geradores se juntem. Então, a gente está somando as forças eletromotrizes. Então, para que isso é útil, por exemplo? Você compra lá uma pilha de 1,5 volts no mercado. Só que o seu controle remoto, ele precisa de 3 volts para funcionar. Então, uma pilha só de 1,5 volts, ela não é capaz de fazer o controle remoto funcionar. Então, a gente liga duas pilhas associadas em série, e isso faz com que você tenha aí uma força eletromotriz de 3 volts. É claro que os 3 volts, que é a força eletromotriz, não é entregue para o controle. A gente lembra que parte dessa voltagem é gasta nas resistências internas, né? Então, na verdade, você vai entregar uma voltagem um pouco maior, mas você também vai estar perdendo aqui um pouquinho da voltagem, um pouquinho da energia, esquentando as próprias pilhas, tá? Então, quando você liga muitas pilhas em série, você produz um aumento de voltagem fornecida para o circuito, e isso vai aumentar a corrente elétrica nesse circuito. Então, se eu for colocando pilhas aqui, ó, em série, eu vou aumentando a voltagem no circuito e aumentando assim também a corrente elétrica no circuito. Essa que é a ideia de associar geradores em série, beleza? Então, a gente vê essa situação aqui, ó. A voltagem fornecida pela associação, ou seja, pelo conjunto de geradores, vai ser dada pela soma das voltagens fornecidas por cada um. Então, cada gerador fornece um pouco da voltagem para o seu circuito externo. Pessoal, o seu circuito aqui pode ser o controle remoto, pode ser uma associação de resistores.
Então, eu coloquei aqui ele sendo representado por uma resistência equivalente. Equivalente a qualquer circuito dos que a gente já trabalhou aí, lá nas aulas de associação de resistores, beleza? Então, pode ser um controle remoto, pode ser uma associação de resistores, uma associação de lâmpadas, pode ser uma lanterna, o aparelho que você estiver trabalhando, beleza? Professor? Oi. Se eu puder voltar um pouquinho aí para me ajudar, que minha internet desconectou aqui, eu perdi a parte inicial aí. Beleza. Aqui, quem que tá falando? É o Vitor. Aqui, Vitor, a primeira ideia é muito simples. 2 pontos são importantes aqui. Primeiro, geradores estão associados em série quando você liga o polo positivo de um gerador no polo negativo do outro. Isso faz com que eles fiquem associados em série. Pessoal, esse ponto todo mundo entendeu? Vitor? Entendi. Beleza. Quando isso acontece, Vitor, os 2 geradores estão produzindo corrente elétrica juntos. O que isso quer dizer? A voltagem deles é somada uma à outra. Então, por exemplo, se você liga aqui em série 2 pilhas de 1,5 volts, essa associação das 2 pilhas, ela vai ter uma força eletromotriz aqui de 3 volts. 3 volts. O problema é que você também soma as resistências internas, né? Então, se cada uma tem 0,1 ohms de resistência interna, a resistência interna do gerador conjunto, da associação como um todo, vai ser de 0,2 volts. Então, a ideia de associar geradores em série é você conseguir produzir um aumento de voltagem para, assim, ter um aumento de corrente elétrica também. Beleza? Essa que é a ideia de associar geradores em série. Tudo bem? Certo. Beleza. Pessoal, então a gente tem que a voltagem que vai ser fornecida aqui para o circuito externo é dada pela voltagem fornecida pela primeira pilha, pela segunda, mais a voltagem fornecida pela segunda pilha, e se tivessem mais pilhas, você também iria somando aqui, né? Aí a gente lembra lá da equação característica do gerador. Não sei se vocês lembram, né? A voltagem útil, que é o que é fornecido para o circuito, era dada pela força eletromotriz. Isso aqui está errado, pelo amor de Deus. É menos, né, pessoal? Eu já vou até corrigir aqui. Desculpem pelo erro. Aqui é menos, aqui é menos. E aqui é menos. Perfeito. Deixa eu apresentar de novo. Pessoal, estão vendo ainda o slide? A apresentação ou não? Não. Então, deixa eu arrumar. Aqui. Beleza. Isso. Então, pessoal, a gente lembra lá da equação... Estão vendo agora? Sim. Beleza. Então, a gente lembra lá da equação do gerador que a voltagem útil, né, aquilo que é fornecido para o circuito externo, é a força eletromotriz da pilha menos a resistência interna dela vezes a corrente. Como os geradores estão em série, a corrente elétrica é a mesma nos dois. Essa parte aqui é a voltagem fornecida pela primeira pilha e essa parte aqui é a voltagem fornecida pela segunda pilha. Beleza? Então, substituir no lugar de cada voltagem útil aquela equaçãozinha do gerador. Espero que vocês se lembrem. A voltagem fornecida por um gerador é dada pela força eletromotriz menos resistência interna vezes a corrente elétrica. Isso para a primeira pilha e isso para a segunda pilha. E aí, então, a voltagem total fornecida para o circuito externo vai ficar isso aqui, ó. A soma das forças eletromotrizes menos a soma das resistências internas vezes a corrente. Vocês entenderam o que eu fiz daqui para cá? Sim. Coloquei a corrente em evidência, né, pessoal? Então, coloca a corrente elétrica em evidência. Esse cara está somando com esse, tem o menos aqui na frente, corrente elétrica, e as resistências internas multiplicando essas correntes aqui. Por que a gente faz isso? Talvez eu tenha que corrigir aqui também. Deixa eu ver. Não precisa. Por que a gente faz isso, pessoal? Porque da mesma forma que a gente fazia lá com o resistor,
que a gente tinha um conjunto de resistores, ia reduzindo para ter um só, que era o resistor equivalente, a gente também faz isso para os geradores. Então, eu posso reduzir a associação em série de geradores para um gerador equivalente apenas. E quais vão ser as características desse gerador aqui? Muito simples, na associação em série é tudo dado pela soma. Então, a força eletromotriz equivalente é a soma das forças eletromotrizes das pilhas que estão associadas em série, e a resistência interna equivalente é a soma das resistências internas das pilhas que estão associadas em série. Deu para entender isso aqui, pessoal? Então, essa associação de dois geradores funciona como se fosse um único gerador, uma única pilha, com essas características, que é dada pela soma das forças eletromotrizes e soma das resistências internas. Até aqui, alguma dúvida? Não. Beleza. Bom, basicamente, essas são as propriedades da associação em série. Então, com isso, a gente consegue agora resolver um exemplo. Um exemplo um pouquinho grande para revisar várias coisas que a gente viu ao longo do curso, tá? Então, vamos resolver esse exemplo aqui para vocês verem como que a gente aplica essa ideia. Um aquecedor portátil com resistência elétrica igual a 5 ohms é alimentado por 4 pilhas idênticas, com 4,5 volts de força eletromotriz e 0,25 ohms de resistência interna cada uma, associadas em série. Então, as 4 pilhas estão associadas em série e essas são as características de cada pilha. Determine, na letra a força eletromotriz equivalente às 4 pilhas. Galera, lembra que essa sigla aqui, ó, FEM, ela quer dizer força eletromotriz, tá? Então, qual é a força eletromotriz das 4 pilhas? Pessoal, como a gente viu, a força eletromotriz equivalente é dada pela soma das forças eletromotrizes de cada pilha. Como são 4 pilhas idênticas, 4,5 volts de uma, mais 4,5 volts da outra, da terceira e da quarta, somando tudo, nós temos 18 volts. Então, a letra A é muito simples. Alguma dúvida? Não. Beleza. Na letra B, ele quer a resistência interna equivalente. Mesma coisa. A resistência interna equivalente é a soma das resistências internas de cada pilhazinha. Cada uma tem 0,25 ohms de resistência interna, soma todo mundo, dá 1 ohm. Então, as características do nosso gerador equivalente, as 4 pilhas juntas, elas funcionam como se fosse uma única pilha de 18 volts e 1 ohm de resistência interna. Beleza? Essa aqui é a ideia. Então, agora a gente pode trabalhar tudo usando esses valores aqui, ó, como se fosse uma única bateria, uma única pilha. E aí a gente vem para a letra C. Qual é a corrente elétrica no circuito? Pessoal, isso aqui eu não sei se eu já ensinei a vocês. A ideia é a seguinte. A gente usa a equação aqui do gerador, né? A voltagem útil é igual à força eletromotriz menos a resistência interna vezes a corrente. Essa voltagem aqui, a útil, que é a fornecida para o circuito externo, ela é a voltagem que vai atuar no aquecedor, que tem 5 ohms. Então, a gente lembra lá daquela primeira equação da definição de resistência, que U é igual a R vezes I. Só que esse U aqui, ó, ele atua no aquecedor, que é o meu aparelho, é a parte útil da minha voltagem. Então, eu vou substituir esse U por R vezes I, em que esse R maiúsculo é a resistência do circuito externo, beleza? No nosso caso, o nosso circuito externo é constituído apenas de um aquecedor que tem 5 ohms de resistência. Isso ficou claro para vocês, pessoal? Essa troca, essa voltagem é a útil, é a que vai atuar no meu circuito externo, que no nosso caso é só o nosso aquecedor. Essa transição ficou clara? Dá um ok para mim aí. Sim. Beleza. Com essa transição... Oi? Não entendi muito bem. Você entendeu essa primeira equação aqui? Também não. Não? Quem está falando comigo? É o Vitor. Vitor, essa equação aqui, ó, é a equação característica de um gerador. Eu expliquei ela lá na aula de geradores, a segunda aula do terceiro bimestre. O que essa equação aqui está me dizendo, Vitor? É Vitor, né?
Está me dizendo o seguinte, deixa eu voltar aqui um pouco, para a gente olhar o circuito aqui. Essa equação, ela está me dizendo o seguinte, Vitor. A pilha de por exemplo, vamos pegar uma pilha de 1,5 volts, beleza? Quando você liga ela em algum aparelho, que está representado aqui pela resistência equivalente, esse aparelho ele não recebe 1,5 volts. Por quê? Porque essa pilha ela tem associada a ela uma resistência interna. Então, parte dessa voltagem é utilizada na resistência interna. Você já reparou que o seu celular, quando você usa ele esquenta? Sim. Isso é porque parte da voltagem que aquela bateria produz é usada esquentando a própria bateria. Então, o que essa equação aqui está me dizendo, Vitor? A força eletromotriz, ela é a voltagem produzida pela bateria do celular ou pela pilha. Vamos supor uma pilha de 1,5 volts. Então, isso aqui é a voltagem produzida pela pilha. Uma parte dessa voltagem é gasta esquentando a própria pilha, que está representada aqui, gasta na resistência interna, esquentando a própria pilha. Então, o que essa equação aqui está me dizendo? Que a voltagem útil, que é aquela que é entregue para o circuito externo, é a entregue para o aparelho que está sendo ligado na bateria, no nosso caso é o aquecedor. Essa voltagem, ela é a voltagem produzida, que é a força eletromotriz, no caso da pilha 1,5 volts, por exemplo, menos aquilo que é perdido esquentando a própria pilha, que é a resistência interna da pilha vezes a corrente. Deu para entender agora? Entendi. Aí o que eu estou te falando, Vitor? Eu estou falando que essa parte que é útil, a voltagem que é entregue para o aquecedor, ela pode ser calculada pela nossa primeira equação lá de resistores. Lembra que U é igual a R vezes I? Voltagem igual a resistência vezes corrente? Sim, No lugar do U, eu vou pôr resistência vezes corrente. Só que essa voltagem é que atua no aquecedor. Então, eu tenho que usar a resistência do aquecedor, que é o R maiúsculo. Deu para entender agora? Entendi. Valeu, professor. Beleza, beleza. Mais alguém tem alguma dúvida, pessoal? Jóia. Não, Vou continuar então. Galera, agora que a gente tem essa equação aqui, ó, eu sei todos os valores. Por que não dava para usar essa? Porque eu não sabia nem o U, nem o I. Eu não sabia nem a voltagem útil, nem a corrente. Então, não dava para eu usar. Então, fazendo essa troca, a gente consegue usar essa equação. Perceba. A resistência do nosso aquecedor é de 5 ohms. Ah, tá. Beleza. Vou mostrar uma coisinha para vocês. Presta atenção. Essa ideia eu já tinha usado. Antes de substituir os valores, eu vou organizar aqui para isolar a corrente elétrica, tá? Então, o que eu fiz? Resistência interna vezes corrente não está negativo? Passa para o outro lado positivo, tudo bem? Passei para cá positivo, ó. Então, ficou resistência do aquecedor vezes corrente, passou no positivo, mais resistência interna vezes corrente igual a força eletromotriz. Essa equação vocês entenderam? Só peguei esse termo que está negativo e passei para o outro lado positivo, beleza? Beleza. Agora, olha esses dois termos aqui, ó. Os dois estão multiplicando corrente elétrica, né? Então, eu vou colocar essa corrente elétrica em evidência. Lembre que o meu objetivo é isolar a corrente. Eu quero descobrir a corrente elétrica, então eu vou isolar ela. Então, eu vou colocar a corrente elétrica em evidência. Pô, a setinha ficou no lugar errado. Perdão. Bom, deixa eu estruturar tudo. Faltou uma setinha aqui, pessoal. Não tem problema não. Então, o próximo passo é esse aqui, ó. Coloquei a corrente em evidência. Então, ficou Rzão vezes I, que é a resistência do aquecedor, mais o Rzinho vezes I, que é a resistência das próprias pilhas, vezes a corrente. Então, coloquei a corrente em evidência, ficou assim. Esse passo vocês entenderam? Sim. Beleza. Agora, eu quero isolar a corrente, ó. Então, isso tudo está multiplicando a corrente. Se isso tudo está multiplicando a corrente, vai passar dividindo. Está aqui a nossa equação.
Corrente elétrica no circuito é a força eletromotriz dividido pelo que está dentro do parênteses, que é a resistência do circuito externo, no caso o aquecedor, mais a resistência interna das pilhas. Isso aqui é chamada lei de Pauli. Oi? Alguém falou comigo? Bom, vou continuar. Pessoal, por que eu fiz isso e não substituí os valores direto? Para dar essa formulinha aqui para vocês, pessoal, ela é sempre válida, tá? Quando você tem um circuito que é alimentado por um gerador que tem resistência interna, a corrente elétrica no circuito vai ser dada pela força eletromotriz do gerador dividido pela resistência do circuito mais a resistência interna do gerador. Então, agora, nos próximos exercícios, eu não vou fazer esse caminho todo. Eu vou usar essa formulinha aqui direto. Deu para entender, galera? Dá um ok para mim aí. Ok. Beleza. Então, agora a gente pode usar essa formulinha direto, ó. A corrente elétrica no circuito é a força eletromotriz equivalente, que deu 18. Cuidado, hein? Não pode usar 4,5. 4,5 é a força eletromotriz de cada pilha. Nós temos 4 pilhas em série. Então, a força eletromotriz equivalente, nós achamos 18. A resistência do aquecedor é de 5 ohms, coloquei aqui. E a resistência interna do gerador equivalente é 1 ohm. Está aqui. 5 mais 1 dá 6, 18 dividido por 6 dá 3 amperes de corrente elétrica. Então, a corrente elétrica no circuito é de 3 amperes, que é a resposta da letra C. Pessoal, letras A, B e C, alguma dúvida? Beleza. Pessoal, vamos para a letra D, então, ó. A voltagem fornecida pelo gerador ao aquecedor. Pessoal, a voltagem que o gerador fornece é a voltagem útil, é o U. Então, quando ele falar de voltagem fornecida pelo gerador, quer dizer que você está procurando o U, beleza? Agora que eu sei a corrente elétrica, eu posso usar a equação característica direto. Então, agora eu vou usar essa equação aqui, só que agora eu quero descobrir o U, que é a voltagem fornecida ao aquecedor. Então, U é igual à força eletromotriz, que era 18, menos a resistência interna, que era 1, vezes a corrente, que nós achamos 3. 1 vezes 3 dá 3, 18 menos 3, isso dá 15 volts. O que isso quer dizer? Dessas duas pilhas, essas 4 pilhas que têm uma força eletromotriz de 18 volts, e desses 18 volts, 3 volts são gastos esquentando as próprias pilhas, e 15 volts é o que efetivamente é entregue para o aquecedor. Então, o aquecedor ele recebe efetivamente 15 volts. Deu para entender, galera? Alguma dúvida? Vou dar uma olhadinha no chat para ver como é que tá. Até aqui nenhuma dúvida? Por que 1 vezes 3, Arthur? Vou voltar. Aqui, ó. Só um minuto. Aqui. Estou usando essa equação aqui, Arthur. Vou substituir os valores nela. A força eletromotriz equivalente foi 18. Coloquei aqui 18. A resistência interna equivalente foi 1. Coloquei aqui 1. E a corrente elétrica no circuito, nós achamos 3 amperes. Coloquei aqui 3. Então, fica 18 menos 1 vezes 3, que foi que eu escrevi aqui. 18 menos 1 vezes 3, que dá o 15 volts. Deu para entender agora, Arthur? Fala comigo aí no chat. Beleza, beleza. Tranquilo, beleza. Professor, é o Vitor de novo aqui. Pode falar, Vitor. No caso, o gerador seria o que mesmo? Que eu tô me perdendo. Gerador são as pilhas. Ah, tá, entendi. Beleza. Gerador é quem fornece energia, é quem gera energia elétrica. Então, aqui eu estou usando como exemplo as pilhas. Tudo bem? Tudo. Então, quando eu falo aqui, ó, 3 volts é gasto esquentando o próprio gerador, quer dizer que 3 volts é gasto esquentando a própria pilha. Quando você usa uma pilha, ela também esquenta.
Entendi. Beleza? Essa aqui é a ideia. E aí, o que que acontece? Bom, é essa a ideia, né? Isso aqui é o que é gasto esquentando a própria pilha e 15 volts é o que é entregue para o circuito externo, que no nosso caso é só o aquecedor, tá bom? Pessoal, ficou claro agora? Sim. Beleza. Pessoal, na letra E, ele quer a potência desenvolvida pelo aquecedor. É muito simples. Vamos lembrar que uma das formas de calcular a potência é voltagem vezes corrente. Então, a potência no aquecedor é a voltagem que atua nele, que é os 15 volts, vezes a corrente no circuito, que é 3 amperes. Então, a potência dele é 15 vezes 3, que dá 45 watts. Alguma dúvida? Pessoal, quando eu me aproximo da câmera assim é para ouvir vocês, tá? Que o áudio do notebook aqui não é muito alto, não. Pessoal, deu para entender potência? Sim. Beleza. Deu. Por último, mas não menos importante, o tempo gasto pelo aquecedor para fornecer 900 joules de calor. Pergunta: alguém tem alguma ideia de como resolver a letra F? Pode escrever no chat, estou olhando o chat. Alguma ideia? Alguém lembra qual é a definição de potência elétrica? Vamos lá, todo mundo abre o áudio. Todo mundo abre o áudio aí. Beleza, vocês vão me respondendo, galera. Qual é a unidade de potência? A gente acabou de calcular. Responde. É W? É W. O que é W? Watts. Watts. Beleza. O que significa 1 watt de potência? Não sei. Não lembro? Pessoal, vamos lembrar, hein? Watts, a gente viu lá no comecinho do curso, quando a gente estudou o consumo de energia. Watts era joules por segundo. Então, por exemplo, o nosso aparelho aí, ele tem 45 watts. Significa que consome 45 joules de energia a cada segundo. Deu para lembrar aí, galera? Sim. Só fazer Um a pouco. regra de 3 no caso, né, professor? Como? Eu teria que fazer a regra de 3 no caso, né? Pode ser uma regra de 3, Vitor, mas é melhor, vou voltar agora para o slide aqui, é melhor pensar o seguinte, a gente definiu potência lá nas nossas primeiras aulinhas como sendo a energia que é consumida dividido pelo tempo em que essa energia é consumida. Certo. Isso aqui, ó, energia é joules e tempo. Então, joules por segundo, que é o watt. Então, é assim que a gente definiu potência. Tem que sempre lembrar isso, tá, gente? Potência, nós calculamos de várias maneiras. Todas essas formulinhas aqui, eu mostrei para vocês como chegar nelas a partir dessa aqui, que é a definição de potência. Então, de repente, aí para quem não lembra, vale a pena dar uma voltada lá nas primeiras aulas de potência, de consumo de energia, para relembrar essas relações aqui, ó, de potência elétrica. Eu obtive todas as fórmulas de potência, eu obtive várias fórmulas de potência para vocês, RI quadrado, U ao quadrado sobre R, U vezes I, mas todas elas surgem usando a ideia de energia por tempo, tá bom? Então, nunca pode perder isso de mente. E aí, só substituir os valores aqui, ó. A potência do nosso aquecedor é de 45 watts e a energia que eu quero que ele forneça é de 900 joules. Então, tá aqui. 45 watts de potência, 900 joules de energia fornecida. A gente sabe que o tempo aqui está dividindo, passa multiplicando, e 45 está multiplicando, passa dividindo. Pode trocar de lugar, né? Então, o tempo gasto vai ser 900 dividido por 45. Energia que eu quero fornecer, menos dividido pela minha potência. E 900 dividido por 45 dá 20.
Como a gente está trabalhando com unidades de sistema internacional, 20 segundos. Então, em 20 segundos, esse aquecedor fornece 900 joules de energia. Deu para entender, pessoal, ou não? Deu sim, professor. Beleza? Então, galera, por hoje, de conteúdo que eu queria mostrar para vocês, é esse conteúdo aí. Como vocês sabem, eu não quero dar uma aula muito longa, porque eu quero que agora, nesse prazo final aí da aula, eu quero que vocês usem para resolver as questões da atividade. Tá bom? Professor, eu não tô conseguindo achar atividades aqui no seu perfil do... Só um minuto, Vitor. Eu vou parar a gravação aqui